percalços de cada país, né? Mas é um desafio poderoso, eu vejo que é. Por quê? Porque aqui, primeiro eu vou dizer dos brasileiros, né? Tem muito brasileiro chegando, isso é muito bom, a gente vai criando uma conexão e vai, e etc, né? O brasileiro, eles se ajudam também e tudo mais. Só que também tem muitos brasileiros vindo para a Europa, e muitos deles cristãos, que chegam aqui e começam a mudar, né? Mudar o seu jeito, suas características, começam aquilo que lá no Brasil, né, eram tão fervorosos e assim por diante, pela facilidade, por tantas questões aqui que a gente acaba tendo, né? Por um lado, então as pessoas vão se, né? Então a gente tem que estar sempre trazendo essas pessoas para a consciência do que elas vieram fazer aqui neste lugar, entendeu? Não vieram simplesmente só mudar de país, né? Vieram trazer o país é bom, etc, etc, etc. Mas vieram também, acima de tudo, levar Jesus, né? Ó, então, peraí, vamos começar com esse papo, não, que esse papo é podcast, peraí que eu vou... Peraí que eu vou iniciar aqui, vou dar a abertura aqui do bate-papo e já chamo você. Então, eu vou deixar você, vou remover você, vai aparecer só eu faço a abertura e aí eu chamo você. E aí a gente deixa o negócio acontecer aí e você vê aí até o tempo que você puder, tá? O tempo que você puder aí, que você tiver que parar, a gente para que não tem problema nenhum, beleza? Não, tá ok, tranquilo. 12:02 Então, beleza. agora, né? Aí é 8:02. Aguenta aí. Que horas são aí? 12:02 já. Ah, 4 horas de diferença? Nossa. Agora tá 4. Então, Daí peraí. só agora em outubro que vai para 3, cai para 3. Ah, é? No horário do Então tá. inverno aqui, diminui. Ah, vocês estão no inverno aí? Não, estamos no verão. Agora estamos no verão. Ah, tá no verão. Então, peraí. Já te chamo. Salve, salve, galera, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Olha eu aqui para mais um ID Podcast. Isso aí, mais um ID aí, com uma pessoa querida, com um homem de Deus, ao qual o Espírito Santo me direcionou para trazê-lo aqui para vocês, para dar um testemunho de vida para vocês. Ele prontamente aceitou, mas aí teve situações onde ele está, que ele precisou resolver, precisou alinhar aqui, alinhar ali, e aí a gente foi conversando, mas finalmente chegou o dia, aprove ao Senhor que fosse hoje, o dia de hoje, que ele viesse aqui para dar o testemunho de vida para mim e para você. O ID, como eu sempre falo, é um programa ao qual Deus trouxe ao meu coração, baseado lá no texto de Marcos 16:15, onde o Senhor Jesus ordena, ele não pede, é uma ordenança de Jesus para que a gente vá até os confins da terra, pregue o evangelho e façamos discípulos. O início da nossa conversa aqui em off aqui, ele falou sobre discipulado. É isso aí, você está discipulando alguém? Não? Acho que a gente vai aprender um pouquinho sobre discipulado hoje, hein? E, então, sem mais delongas, porque eu não tenho que ficar falando, quem tem que falar é o convidado, quem tem que contar o testemunho, falar sobre a vida é o convidado. Então, com muita honra, agradecendo primeiro a Deus, eu trago para nós aqui Pastor Vitor Barbosa, o vulgo Vitão, meu irmão. Cara, antes de mais nada, eu nem te agradeci na hora que a gente estava conversando no off. Obrigado, viu? Obrigado pela sua disponibilidade aí. Eu sei que você está passando por uns probleminhas aí com a pastora, né? Uma doença, né? Uma virosezinha talvez, uma doença. Você já deu uma caidinha também essa noite aí, mas mesmo assim você não quis deixar cair a peteca, né? A gente marcou aí, você resolveu ficar com a gente aqui. Cara, Deus abençoe sua vida, viu? Glória a Deus pela sua vida. Obrigado mesmo por esse tempo aí, que eu, com certeza esse tempo de mesa que é tão necessário, né? A mesa, assim, para a gente trazer a mesa, o evangelho e poder falar sobre Jesus é necessário. Eu acho que faz falta isso, né, Vitão? Cara, obrigado. Deus abençoe sua vida. Para mim é um prazer.
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, firmes e fortes, né? Para mim é um prazer. Esse convite já foi, né, feito bem lá atrás. A gente passou por um processo bem dinâmico aqui. Para quem não sabe, eu estou aqui morando em Portugal, né, na cidade de Figueira da Foz. Estamos bem localizados no centro aqui, no centro-sul, centro de Portugal, né? A nossa cidade é uma cidade muito praiana, né? Então, enfim, né? Estamos mal localizados, mas, estamos aqui nesse desafio de implantar e de consolidar né, a igreja aqui na Europa, né? Especialmente aqui em Figueira da Foz, em Portugal. Então, para mim é um prazer estar aqui com você. Para mim é um prazer estar aqui, né? Cada um que vai ver e ouvir, né? Esse podcast. Vamos lá. Deus tem grandes coisas para nós. Amém. Eu acho que se eu tiver aí, se eu for para aí, eu vou ficar em casa, viu? Porque eu sou caiçara, cara. Eu nasci na beira do mar, então, sei lá, se aparecer um convite aí para missionário em Figueira da Foz, eis-me aqui, Senhor, Ah, estarei em casa. é só cair dentro, sempre tem o quarto do profeta, né? E o problema eu não sei se você vai conseguir suportar a água que é muito gelada, entendeu? Essa que é a diferença. Aqui é gelado. Você vai conseguir encontrar água semelhante àquilo que a gente tem no Brasil, é lá no extremo sul de Portugal, né? Que é a região do Algarve, né? Que eles falam, que é a região ali do litoral, né? Aí já porque já você pega toda como é bem vamos dizer assim, bem sul mesmo, então vem toda a corrente e todo o calor da África. Aí é o Oceano Atlântico ou é o outro Não, oceano? já é o Pacífico, né? Ah, é o Pacífico. Ah, tá. Entendi. Olha a doguinha aí, a doguinha, A bebezinha aí. doguinha aqui, tá me dando um trabalho aqui. Ô, Vitão, o que a gente faz, né, no ID, né, cara? A gente procura, eu divido o ID, sempre falo que eu divido o ID por antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então, assim, eu gostaria que você falasse para a gente, para aqueles que vão assistir, né, que vão ouvir, quem era o Vitor, quem era o Vitão, até o momento de ter aquele encontro verdadeiro, aquela experiência verdadeira com Jesus. Quem era você? Como era a sua vida? Conta para a gente, para depois a gente entrar aí na parte, né, da experiência, aí de como foi todo o processo, né? Que tem um processo, viu, gente? Tem um processo com Deus, não é em cima e hoje, não é instantâneo, tem um processo. A gente vai chegar nessa parte aí. Fala pra gente, Vitão, como que você era? Até porque eu não conheço também sua história. Vou de antemão, já vou saber aqui, entendeu? Eu sei algumas coisinhas, mas fala pra gente, cara, como é que era? Quem que você era antes de Jesus? Bom, eu posso dizer claramente assim, louvado seja o nome do Senhor, que eu sempre, desde pequeno, criança, fui nos caminhos de Cristo, né? Eu posso dizer Amém. porque quando eu me entendi que podemos dizer que eu já era cristão, eu já tinha 7, 8 anos de idade. Então é quando você já começa a entender certas coisas, né? Até um pouquinho menos, quando minha mãe começou a ir à igreja, né? Então, ela que me levou, né? E, né, eu vivia com ela. E desde os meus 6, 7, 8 anos de idade, já mais ou menos assim, foi que eu já, né, busquei e já estamos nos caminhos do Senhor. Então, ali é a famosa escolinha, né, das crianças, né, é a famosa os encontros. Aí você que é jovem, né, ou né, o pessoal dos jovens e os adolescentes, você que é criança, você quer estar no meio deles, né, e você começa a se entrosar ali com eles. Então, assim, eu me entendo que desde eu não tive, graças a Deus, eu não tenho o que dizer de falar assim, qual foi o meu passado assim, assado, muitas vezes aquele passado tenebroso, né, aquele passado que, olha, fiz isso, fiz aquilo. Graças a Deus conduziu minha mãe em me conduzir realmente para os caminhos do Senhor e me proporcionar, na verdade, desde pequeno eu já começar e nunca, graças a Deus, assim, nunca nem me desviei dos caminhos do Senhor.
Do jeito que eu comecei, perpetuei, fui crescendo, fui desenvolvendo, fui realizando as coisas e só fui, né? Lógico, com o passar do tempo você vai tendo mais experiência, você vai mudando a tua mente, etc. Que eu acredito que é outro ponto que a gente vai entrar. Mas o ponto principal da sua pergunta é muito claro. Eu não tenho não tenho isso na minha vida, entendeu? Então, desde menino, né? Hoje eu tenho 33 anos de idade, então desde os meus 7, 8 anos de idade, sempre nos caminhos do Senhor. Ah, legal. É aquilo. E aí eu vejo, eu gosto muito de assistir podcast, né? Eu vejo muito podcast, assim, tem várias histórias, né? Cada uma diferente da outra. E tem aqueles que também nasceram em berço cristão, né? Eu não vou nem falar berço evangélico, vou falar berço cristão, né? Porque se a gente falar berço evangélico, a gente acaba dividindo o corpo, né? E o corpo não é dividido, o corpo é uma unidade só, né? Então, em berço cristão. Mas tem aquelas pessoas que falam assim, eu era cristão, eu nasci cristão, berço cristão, só que eu vivia da experiência dos meus pais. Então, assim, eu não tive. Chegou um momento que eu fui ter a minha experiência. E essa vivência na experiência dos pais, o Vitor, ela é preocupante, porque se você vivendo da experiência dos outros e você não tendo a tua, isso é um gatilho para que você não se firme, né? Que você não coloque, não deixe a sua casa firmada na rocha, né? Porque muitos filhos de cristãos, eles vão viver o mundo porque não tiveram uma experiência, vivem da experiência dos pais, né? E eu queria, então, conta pra gente como é que foi a tua, quando você chegou o momento que você teve aquela experiência clara que você falou, não, isso é Jesus, é isso que eu quero, que coisa maluca, o que eu tô vivendo, o que tá... Porque comigo foi assim, cara. Comigo foi assim, eu fui para Jesus porque eu vivi uma experiência que aquilo eu nunca tinha vivido na vida. Eu falei, eu quero saber o que é isso. Fui atrás para saber o que era, comecei a pesquisar o que eu estava vivendo, entendi o que eu estava vivendo. Eu falei, eu quero isso mais e mais e mais. Como é que foi a tua? Quando que você teve esse divisor de águas? Eu posso dizer uma clara questão, muitas vezes isso acaba até se tornando até um motivo de, vamos dizer assim, de risada, né? Mas eu tenho uma clara convicção daquilo que eu precisava mudar, da minha vida com Jesus, porque em todo esse período, sempre independente, né? Mesmo que eu não tinha aquela experiência que daqui a pouco eu vou relatar, mas antes disso, sempre fui a criação da minha mãe, do meu pai, sou filho de pais separados, né? Mas louvado seja Deus e bênçãos na minha vida ambos. Mas todo esse trâmite do meu processo na igreja, né, desde pequenininho, até ter realmente essa experiência, a minha mãe sempre me conduziu realmente de maneira muito correta, né? Nunca obrigando, mas ao mesmo tempo trazendo os princípios e para mim, desde pequeno, era sempre um prazer ir para a igreja, frequentar as escolinhas, enfim, buscar, porque isso foi muito projetado, ainda que eu concordo claramente que a gente, muitos filhos de cristãos vivem a experiência dos pais, e isso por um ponto ele é errado, né? Mas por outro ponto é maravilhoso, que a palavra de Deus diz, ensinar a criança no caminho que deve andar. Ensinar realmente ela vem em você. Então, por um tempo, ela vai ter que vir em você, entendeu? Até encontrar a verdadeira experiência dela. Mas a gente não pode menosprezar, né? Essa situação. Então, o que eu entendo, e depois fui entendendo, né? Hoje a gente entende mais claro as coisas, depois de muitos anos, é que eu vivi por esse período, os princípios que a minha mãe foi colocando na minha vida, entendeu? O meu pai, que a minha mãe, e isso foi fazendo com que eu assimilasse muito rápido, entendeu? Essa assimilação desde pequeno foi a base para que eu pudesse permanecer até que teve ali por volta do ano, já mais ou menos ali 2002, 2003, né? A partir de 2001 até 2003, assim, foi o período, né? Eu já tinha uns 10, 11, 12 anos ali, foi quando realmente teve um clique,
sabe? As questões começaram a mudar para mim completamente. E foi ali que a gente... Por isso que eu sempre digo assim, ainda que eu sempre fui à frente da minha geração, então eu era muito grande, etc. Então as pessoas achavam que eu tinha uma idade maior, né? Então, às vezes eu tinha 10, 9 anos de idade, as pessoas já tinha uns 14, 15, porque eu já era grande, né? Então, isso me fez um ponto, que fez estar em convívio com pessoas mais velhas. Isso me amadureceu, isso me ajudou muito. Então, nesse meio tempo, eu frequentava culto de adolescente, culto de jovem, e isso começou a despertar uma espiritualidade em mim. E eu só tinha 9, 10 anos de idade, entendeu? E essa capacidade de entender e de assimilar, que, né, o Espírito Santo foi trazendo para mim, foi fazendo com que eu caísse na real, né? Caísse realmente o quão, né, pecador eu sou, de erros, defeitos. Lógico, a gente vai, com o passar dos anos, a gente vai entendendo mais e vamos desenvolvendo. Mas segundo aquilo que Deus precisava ministrar para mim naquele momento, para que eu pudesse realmente o aceitá-lo, né? Que eu precisei passar por esse processo. Aí foi quando realmente eu tive o despertamento. Sabe? Mas uma das coisas que me fez despertar, por incrível que pareça, esse é o motivo da risada, que eu até falo, por volta ali de 2002, 2003, aconteceu aquela guerra dos Estados Unidos contra o Iraque, né? Você lembra? Mais ou menos essa faixa ali, né? E eu começava a ver os noticiários, eu falava, uau, meu Deus do céu, vai acontecer guerra, etc. E eu começava, acho que foi ali, foi um despertar do Espírito Santo de Deus mesmo. E na hora eu senti uma voz falando comigo, e a sua salvação, como é que tá? Eu tinha 11, 12 anos de idade no máximo. E foi um despertamento para a minha vida. E a partir dali, eu falei, pessoas morrendo, etc, tudo mais. Não, quem é gente, né, um pouquinho mais velho, a gente via noticiário, via aquilo outro, e através de uma guerra, o Espírito Santo começou a falar comigo no noticiário. E eu falei, eu preciso mudar minha vida. E a partir dali, por volta ali de 2002, 2003, mas basicamente 2003, eu... Opa, oscilou. O culto acabou, o culto foi uma bênção, etc. Peraí. A hora que você foi falar, assim, a partir de 2002, 2003, travou, ficou uns 10 segundos travadinho, ficou parado. Tá oscilando aqui o sinal. Voltou? Voltou. A partir de 2002, 2003, aí isso, ficou 2002, travado. 2003, tinha acabado um culto como qualquer outro, um culto de, acho que foi um culto de ensino, ou um culto da semana, que muitas vezes a semana não é tão, né, enche. Eu senti uma voz falar comigo, né, e essa voz a gente sabe que é o próprio Espírito Santo, mas eu lembro dessa voz assim, né, claramente, essa impulsão. Eu já tinha saído da igreja, eu estava indo embora, eu morava perto da igreja, eu e minha mãe, estava indo embora, e eu falei, mãe, você espera aqui um minutinho que eu vou lá falar com o pastor, um minuto. Eu voltei sozinho, eu fui lá, cheguei, o pastor já estava nos afazeres ali dele, acabou no culto, etc, tudo mais, eu falei, pastor, eu preciso confessar Jesus como meu único suficiente salvador, e eu preciso recebê-lo, eu preciso mudar a minha vida. E um culto já tinha acabado, já tinha mais praticamente ninguém, só estava ele e a família dele. E eu fiz essa oração, confessando, declarando, crendo realmente de todo o coração, confessando com a minha boca, e a partir dali a história mudou, entendeu? Os cliques, né, assim, do Espírito Santo foi mais nítido para minha vida, calhando de até nesse próprio ano eu já batizando, já tinha 12 anos de idade quando eu batizei. Amém. Você falou duas coisas aí que me chamaram a atenção, né? A primeira, que quando você fala de ensinar a criança no caminho, né? E assim, falando e eu fiz até postei até uma mensagem curta, né? Que eu sempre posto mensagem, né? E que falando sobre esse texto, né? Ensina a criança no caminho, porque a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que se você não pegar os detalhes, os ricos detalhes da palavra de Deus, você não entende. Então, a palavra fala, ensina no caminho, e não ensina
o caminho, porque quando você ensina Exatamente. o caminho, você pode só apontar o caminho, né? E É quando você indicar, ensina né? é porque você está no caminho. Então, a palavra de Deus diz, ensina, mas também esteja no caminho. E eu Ande tive uma junto, né? experiência eu tive uma experiência com a minha filha vai fazer 9 anos agora, segunda-feira que vem, e ano passado, cara, a mãe dela veio reclamar comigo que ela estava fazendo jejum. Ela não queria tomar lanche na escola, cara. E ela não estava querendo comer. E aí a Nayara falou assim, que a mãe dela falou assim, o que está acontecendo? A Ana Manuela não quer comer e disse que está fazendo jejum porque você faz jejum. Aí eu falei assim, sério? Era sério. Aí eu fui conversar com ela, né? Eu fui perguntar por que ela estava fazendo jejum e tal. E ela falou porque ela queria ter mais da presença de Deus na vida dela. Só Uau, que, muito bom. cara, tinha acabado de completar, ela vai fazer 9, ela tinha acabado de completar 8 anos. Só que em momento algum eu falei para ela jejuar. Em momento algum eu falei, filha, precisa jejuar, por isso. Ela tinha 8 anos, cara. Mas o que acontece? Ela vendo eu fazer, né? Ela vendo eu fazer, então, assim, a nossa conduta, né, Vitão, né? Que muitas vezes o que a gente fala não é assimilado, mas o que Fica, a né? gente faz. Por isso, por isso que no reino de Deus, aquele ditado, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, não existe. Isso é no mundão. Exatamente. É, Isso é no mundão. O mundão ensina assim, agora Deus não. Faço o exatamente. que eu falo e o que eu faço, né? Porque é isso aí, é poderoso. Exatamente. E E isso foi o crucial, entendeu? Eu falo assim que louvo a Deus pela minha mãe, pela vida dos meus pais e etc. É, minha mãe no sentido mais do cristianismo, né? Meu pai também, mas eu falo, meu pai é questão mais de princípios, valor, honestidade, entre outras coisas. O ser homem mesmo, né? Mas a minha mãe no sentido do cristianismo, em ver o que ela estava fazendo, né? E fazer a mesma questão, eu também, com 11, 12 anos, até antes mesmo a começar a ter as experiências com o Senhor e etc., eu já tinha o hábito já de jejuar, e já tinha o hábito de realmente me abster e etc., entendeu? Isso eu lembro como se fosse hoje, estava na quinta, sexta série, entendeu? Então era bem novo, bem novinho mesmo. E já por vê-la e por estar perto de pessoas também que fazia isso, eu já comecei a ter essa prática já, enfim, e as coisas começaram a desenvolver. amém. Conheço os dois, conheço a Neide e conheço o Silvião. Pessoas, pessoas realmente ímpares Formidáveis. e são bênção de Deus. Então tá, eu quero. Como é que entrou a missão apoio na sua vida? Pois. Eu era de um outro ministério, né? E eu era do Ministério da Quadrangular. E, e algumas. Eu não entendo, né? Porque eu era muito, muito pequeno, assim, né? Eu também tinha essas faixas, também uns 11, 12 anos, 13 anos. Eu fui para a missão apoio, eu tinha uns 12, 13 anos de idade. No máximo 13 anos. Então, hoje, ou seja, eu tenho 20 anos de missão apoio, né? A missão apoio, ela entrou por volta também desse ano aí, 2003, 2004. E foi, assim, uma forma tão graciosa, porque eu acho que chega um momento da nossa vida que a gente precisa querer mais, ter mais fome, ter mais sede, e não só querer águas nos tornozelos, mas entrar rio afora, né? Nem joelhos, nem nos lombos, mas entrar no mar adentro, porque existe uma infinidade de coisas no mar, né? E a questão principal é que enquanto você está, enquanto as águas estão nos artelhos, né, nos tornozelos, nos joelhos ou nos lombos, você ainda está no controle. Se você já foi no mar, entendeu? A água pode bater no seu joelho, até no seu lombo, na sua cintura, mas ainda você está no controle de todas as coisas, entendeu? Ainda que a onda é agitada, mas você faz algum jeito e você está no comando. Mas quando você entra mar adentro, já não é você mais quem controla. É o próprio rio que te controla, é o próprio espírito que te controla. Mas o problema é que a gente não quer, né? A gente tem uma mania de não confiar, de não descansar e de achar que tem que ser do nosso jeito. E a missão apoio entrou nessa forma nas nossas vidas, né? Eu fui junto com a minha mãe
e com outros irmãos também que acabaram indo também junto conosco, não por rebeldia, por nada, pelo contrário, mas foi de Deus tudo, graças a Deus entramos e saímos debaixo de bênção, tudo de maneira mais ética e honesta possível, e eu fui junto, a gente foi numa leva, dentre eles estava o nosso evangelista Fagundes, né, a pastora Paulo, o pastor Marcelo, entendeu? Então nós somos todos juntos aí, somos aí os velhinhos da igreja, né? A gente brinca, né? E foi nesse quesito, entendeu? Foi no quesito de que existe um evangelho mais profundo, existe um evangelho mais que a gente precisa e deve buscar mais. E a partir dali, da missão, que eu comecei a andar e a querer mais mais de Deus, mais das disciplinas espirituais, mais em buscar, mais em retidão, mais em fome, enfim, mais o fogo realmente, a paixão e o incêndio, o batismo do Espírito. Foi ali que as coisas começaram a acontecer desde novinho, já tinha uns 12, 13 anos de idade, já, né? Aconteceu tudo muito rápido. E ali começou a desenvolver a minha vida ministerial, entendeu? Então, eu falo, né? Aqui eu cheguei por volta de uns eu falo 12, mas pode ser uns 13, 14 anos. Mas aos 17, eu já estava sendo líder de pastoreando jovens, né? Começando ali, depois, um ano depois, pastoreando o louvor, né? E fiquei nesses ministérios aí quase 15 anos, né? Se não for 15 anos, para mais, e foi desenvolvendo todo, né, o nosso ministério. Então, com 17 anos de idade, eu já estava pastoreando jovens e adolescentes. Amém. Ô, Vitão, você falou aí sobre as pessoas quererem, né, tá no controle, querer deixar com que a água ainda né, fique ali no tornozelo, fique nos joelhos e tenha o controle, né? As pessoas têm medo de mergulhar realmente de rio adentro e deixar com que as águas do Espírito nos levem, né? Mas aí cara, o que eu vejo muito, o que eu discerno muito espiritualmente, graças a Deus, lá no meu início, cara, eu sem saber o que estava acontecendo ainda, eu comecei a jejuar pela minha vida espiritual. Eu fiz por volta de 6 meses de jejum, cara, todos os dias. E eu pedia, esse jejum eu pedia única e exclusivamente pela minha vida espiritual. Eu queria viver espiritualmente. E é aquilo que está lá em Mateus 7, né? 7:7. Aquele que pede, recebe. E Deus me deu, porque Exatamente. Era a vontade dele. Era a vontade dele também isso, né? Ele me chamou para isso. E hoje eu vejo, discerno espiritualmente, a igreja, né? O corpo, em que a sua maioria não quer, cara, essas águas profundas. Não quer. E entre eu sou aspas, bem claro, né? Aquele pagar preço, né? O entre aspas, pagar um preço, né? Isso, exatamente, entre aspas, porque o preço já foi pago, né? Mas Exatamente. Porém, a palavra também diz que o reino dos céus, ele é conquistado com luta, com força, né? Não é assim, o esforço, exatamente. Cara, o que você atribui? E eu falo para você, porque eu tive uma experiência com Deus em 2021, dentro do meu carro, que Jesus falou que se ele voltasse naquele momento, 2021, o céu estaria mais cheio de gente do que o inferno estaria mais cheio de gente do que o inferno. Aquilo me chocou. Eu lembro porque toda a experiência que a gente tem com Deus é inesquecível. Eu estava descendo a Floriano Peixoto, do lado do amiguinho, era um sábado de manhã, trânsito caótico de Lins. E Deus falou comigo isso. Que se ele falou assim, se eu voltasse agora, o inferno estaria mais cheio de gente do que o céu. Cara, o que se atribui? Por que essas pessoas... O que acontece, cara? Por que as pessoas querem, em vez de sair caçando o seu próprio alimento, por que as pessoas querem tudo mastigadinho, sabe? A globalização, é a terceirização, é a preguiça. O que se atribui isso? Porque é isso que eu vejo. Eu não gosto, tipo assim, eu não gosto muito de uma palavra que eu uso muito é departamentalizar ou só. Eu gosto de, muitas vezes até de juntar tudo isso. Eu acho que é tudo isso, entendeu? Eu acho que é um pouco de comodismo, né? Se conformar, né, na zona de conforto, né?
Isso é independente, isso também não é só na classe de pessoas que talvez nem conhecem Jesus, isso também está na classe de pessoas que já conhecem Jesus, já tem uma vida e precisa viver mais, certo? Então tem comodidade, tem preguiça, tem... a Bíblia fala para nós, lá em Timóteo, que nos finais dos tempos, as pessoas levantariam para si mestres, certo? Então, isso fala de um evangelho que vai, na verdade, se moldando à pessoa, né? E não é jamais um evangelho aonde Jesus é o centro, né? O Isso evangelho, complica. o evangelho que não confronta, mas que conforta, né? Exatamente, exatamente. Que se molda. Então, se você hoje está, se hoje você precisa de pessoas, se você está vendo uma demanda, eu não tenho nada contra nenhum tipo de preconceito ou algo do gênero. Mas aquilo que a gente acredita, né, a gente também tem que opinar, né? Uma questão é bem clara. Hoje tem levantado vários tipos de igrejas e denominações, né? De vários tipos de ramificações aí da sociedade. E por ter essa demanda alta, de pessoas, etc., tudo mais, muitos pastores têm se aproveitado disso e introduzido esse tipo de evangelho. Mas a Bíblia fala também que por as pessoas querem levantar esses líderes para falar aquilo que elas querem escutar, né? A Bíblia fala também que levantariam outras pessoas também. E que essas pessoas que não queiram escutar e não vão querer escutar, elas sentiriam comichões nos ouvidos, né? Por não querer escutar a verdade. Então, eu entendo que tudo isso que nós estamos falando é um pouco de comodismo, é um pouco de realmente que a iniquidade e o esfriamento espiritual da sociedade só está cada dia mais acontecendo. A gente, como cristão, não tentar buscar e não tentar viver algo, né? Porque uma das questões que você falou, a experiência que você teve, eu acredito que as experiências essas que você teve e as outras é fruto de uma base. E qual que é a base? Negar você mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. A base vai ser essa. O cristianismo ele não mudou, né? O sermão, e eu brinco que é o maior sermão de todos os tempos, que é Mateus 5, 6 e 7, né? Que é o Sermão do Monte, que é a base de todo o cristianismo, né? E aquilo que Jesus deixou para nós. Dentre elas, uma das questões que é falado que a gente precisa o quê? Ser luz, ser sal, né? Ser realmente buscar as coisas do alto. O Mateus 6 é a prova daquilo que da nossa espiritualidade ser equilibrada. Ele fala de esmola, ele fala de oração, ele fala de jejum, mas as três ninguém precisa ficar sabendo, só você e Deus. Mas isso faz aumentar a sua confiança, a sua devoção, lá em Mateus 7 vai falar o seguinte: uns curaram, profetizaram, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e Jesus vai falar: apartai-vos de mim, que eu não te conheço, né? Por causa da iniquidade. Então, a iniquidade tem tomado conta do nosso coração. E esse evangelho mais light, esse evangelho mais light, esse evangelho mais... vou usar essa palavra, mas ela não tem muito a ver. Esse evangelho mais contemporâneo, né? Eu acredito que o evangelho ele pode ser contemporâneo, da forma, do jeito, né? Das maneiras. O princípio não se muda, né? A forma, hoje nós estamos fazendo aqui. Você está aí no Brasil, eu estou aqui em Portugal, estamos levando evangelho, entendeu? Pessoas vão escutar, vão ser edificadas, vão ser abençoadas. O evangelho mudou. Em que sentido? Na forma, mas o meio pela qual. Mas o princípio não se muda. E muitas pessoas estão mudando o princípio. Entendeu? E isso, cada um vai se ver com Deus. Mas por causa de N fatores, iniquidade, terceirização, comodismo, esfriamento, pecado e tantas outras, que isso vem acontecendo, tanto aqueles que não conhecem e principalmente também né, nós, os cristãos. O início do evangelho o início do evangelho começa com Jesus negando, ou seja, ele abrindo mão da glória dele nos céus, né? Ele realmente renunciando à glória. A palavra diz que os anjos, eles 24 horas por dia, eles louvavam. Então, Jesus renunciou isso para descer
Aqui, quer dizer, ele abriu mão da divindade dele para descer como um homem, e detalhe, se esvaziou. E como é que ele foi glorificado? Foi glorificado só sendo aplaudido, só sendo beijado? Não, ele foi glorificado depois da crucificação. Ele foi crucificado. A Bíblia fala para nós, não te cortando, mas só para você entender, um fator preponderante. A Bíblia fala que, assim, em Atos 10, 38, fala uma passagem que é muito boa, fala assim, como Deus, está falando do Pai, não está falando de Jesus, como Deus ungiu a Jesus, certo? De Nazaré, com o Espírito Santo, certo? A Bíblia fala com o Espírito Santo. Deixa eu só pegar aqui o versículo, eu estou aqui bem com ele na frente. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Isso mostra uma questão clara e básica, o quê? Jesus em terra não era Deus, em partes, certo? Ele não tem as principais atribuições de Deus, onipresença, onipotência e onisciência. Só que ele precisou, e como que ele precisou? Se esvaziando. E é tão legal que em Hebreus, depois a falar, Hebreus 5, a Bíblia fala que ele só pôde ser exaltado por aquilo que ele sofreu. E sabe o que acontece? A gente não quer sofrer. E Jesus precisou sofrer. E por isso que as pessoas também não querem viver, também muitas delas, principalmente nós, mais cristãos, né, os cristãos, não querem viver isso porque a gente sabe que o evangelho ele tem 3 etapas. E qual que é a etapa? Primeiro vinde após mim. Você pode vir do jeito que você está, da maneira que você está, vem. Mas depois o evangelho não para aqui. Não é só Mateus 11. Depois tem Mateus 16. E agora ele fala o quê? Agora quer vir? Ide após mim, tome a sua cruz e siga-me. E agora o patamar mudou. Agora é para se tornar discípulo. Agora é para se tornar realmente um atributo maior. E existe a terceira parte, que é aquilo que nós estamos fazendo nesse exato momento que você está fazendo. Ide por todo mundo. Ou seja, então, venha a mim, todos vocês, do jeito que você está. E esse processo eu vou te mudar, porque você vai pegar a sua cruz e seguir após mim. E depois eu vou te capacitar para você ir em todo mundo pregar o evangelho. É isso. E eu fico ouvindo assim, cara, e aí vem à minha mente as coisas que eu já ouvi de pessoas assim. Ontem mesmo eu ouvi do meu pai, cara, uma coisa assim que ele falou. Nós passamos por uma situação complicada aqui, né? Minha irmã faleceu em janeiro, fevereiro meu pai teve um AVC, então assim, só que Deus está fazendo, né? E aí meu pai falou assim ontem que ele acha difícil a vida com Deus, buscar Deus, ouvir Deus. E deixa eu falar para você, meu irmão, não é difícil. Não deixa o diabo colocar na sua cabeça que ter uma experiência com Jesus é só para o Vitor, é só para fulano de tal, é só para ciclano de tal. Não é. Jesus morreu pelo Vitor, por outros pastores, por outras pessoas, mas por você também. Você tem livre acesso. Não deixa o diabo falar na sua mente que é difícil, porque você vai achar que é difícil. E não é. É simples. É simples. É só você se achegar a ele. É você se quebrantar. É você realmente se entregar por completo para ele. E aí, ô Vitor, o que outra vez eu ouvi de uma pessoa que falou assim: eu não quero essa responsabilidade porque é pesada. Não é pesado. Quando Deus te chama para fazer, a responsabilidade é dele. Você só precisa se posicionar. O que você tem que fazer é se posicionar, porque Jesus falou que o jugo dele é leve, o jugo é suave e o fardo é leve. É que as pessoas não conhecem a palavra. Você não pode pegar a palavra de Deus e só trazer para a sua vida aquilo que você quer. Você tem que trazer a Bíblia e viver a Bíblia. Então, assim, cara, não é... assim, tudo bem que você tá, né, ô Vitor, você tá aí desbravando aí, você e a pastora Monique, cara, mas eu tenho certeza que quando você se vê num momento pesado, num momento assim você vai para onde? Você vai para o lugar secreto, você vai para o seu quarto e você ali faz aquela sua oração, você fala: Pai, olha só, o Senhor me disse que eu entrego para você. E o que acontece? Não sei com você, mas comigo, cara, eu saio tranquilo, eu saio
porque Deus se responsabiliza, né? A responsabilidade é dele. O Júlio, do Louvor, falou uma coisa para mim uma vez, que as coisas, quando o Espírito Santo usa as pessoas para falar, marca, né? Ele falou, Clebinho, nós somos o violão e Deus é as mãos. Ou seja, nós temos que estar posicionado, porque quem vai fazer sair o som é Deus. Nós só estamos ali posicionados. O som vai sair através de nós, mas quem está tocando, quem tem a responsabilidade de dar a nota certa, é Deus. Então, Verdade, só que perfeito. Uma ótima não é, analogia. Uma né? ótima Então, analogia. eu acho que falta mais realmente as pessoas quererem mais aprender mesmo de Jesus, que é manso e humilde de coração, Vitor. Eu vejo muito isso. As pessoas não querem. As pessoas têm síndrome de Marta. Muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. E não olha para Maria que Jesus falou, essa é a melhor parte e não vai ser tirada dela. Então, as pessoas acham que a melhor parte é o resto. Jesus falou, a melhor parte é o que Maria está fazendo, né? Aprendendo dele, cara, aprendendo dele, tendo ele como exemplo, tendo ele como nosso professor. Você não vê isso também? Eu também observo e vejo que essa é Lucas, né? Acho que é Lucas 10, que é essa história. Isso, Ela mostra esse Lucas. princípio para nós. E esse princípio ele é fundamental, porque antes de fazermos, Jesus chamou para sermos, né? Então, as pessoas, isso eu vou dizer mais no nosso campo agora, aqueles já, vamos dizer assim, os igrejados, né? Os já são de igreja, já trabalham, já faz tantas questões aí. A gente ficou numa geração que tem que fazer, 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 mas antes disso, o que nós precisamos é ser. Jesus nos chamou para sermos. Quando ele chama Abraão, ele fala: Abraão, vai lá e faz uma bênção. Não, ele falou: Abraão, sê tu uma bênção. Né? E quando o princípio é sempre de dentro para fora, nunca era de fora para dentro. Né? Eu sempre costumo falar aquilo que eu disse anteriormente. Eu gosto do Evangelho. Jesus, a Bíblia fala para nós que o Espírito Santo ele está em nossas vidas, não de espírito de covardia, mas de amor, né? De poder e de moderação, né? Equilíbrio. E eu entendo a analogia de Marta e Maria é muito de nós. A questão principal depende do momento. A gente não eu acho que uma das questões que a gente mais precisa ultimamente é pedir o espírito de discernimento de espírito. Discernir o momento, a estação qual você está. Se Jesus está no ambiente, se Jesus está ali, a coisa está acontecendo, não é para ser Maria, ou não é para ser Marta, é para desfrutar. É para você se lançar aos pés de Jesus e escolher a melhor parte, a boa parte, e essa ninguém vai ser tirada. Vai chegar o momento que Deus ele vai te capacitar, você vai estar tão ali que ele vai falar o seguinte: ei, hoje agora está na hora de ser Marta um pouco. Pode ir pregar o evangelho que eu vou te capacitar, mas não esqueça de ser Maria. Entendeu? Existe esse equilíbrio para nós. A gente precisa buscar esse equilíbrio, entendeu? O maior erro de Marta, que eu observo, é que no momento que era só para desfrutar de Jesus, ela quis trabalhar. Não, quando Jesus está no ambiente, acabou. Deixa ele fazer. É só ir lá e beijar os pés dele e se derramar. Mas na hora que ele talvez tiver aqui, ele fala: eu preciso de você. Então vai lá, tá na hora de ser Marta, e bora, e eu vou te capacitar. Perfeito, perfeito, é isso. Amém. Então vamos lá. Agora, o Vitor Pastor, como é que foi? O Vitor ungido a pastor. Uau, o ano O de 2015. Vitor. O Vitor, 2015. 2015. O Vitor Pastor, na verdade, começou como antes de ser consagrado a pastor, foi consagrado a presbítero, né? Líderes, etc. Líderes em várias, né? Somente dos jovens e do Ministério de Louvor. Só que antes disso, ano 2014, fui consagrado a presbítero, e o ano 2015, juntamente eu, a pastora Paula e o pastor Marcelo, né? Fomos consagrados no ano 2015 como pastores, né? Então, em 2015 eu tinha, olha, eu tinha, nem eu sei quantos anos eu tinha 24 anos de idade, 24 anos. Mas isso eu já fazia
anteriormente. Porque é isso que eu falo. A questão principal, a gente está procurando muito o fazer, e o fazer ele tem muito uma motivação que ninguém vai saber, só você e Deus sabe. A gente busca o fazer para se mostrar, né? E a questão foi tão clara, foi tão benção na minha vida, que as coisas foram acontecendo de uma tal forma que eu eu já estava cuidando dos jovens, adolescentes da igreja por um bom tempo. Mas eu também comecei a pregar o evangelho na faculdade. A gente começou uma célula na faculdade, no Unisalesiano, né? Então você já sabe, né? É uma faculdade católica e tantas Caramba! outras questões, entendeu? Então, uma faculdade católica, você sabe como que é, né? Os desafios, Jesus, as... ô Vitor, ô Vitor, Oi. Jesus te levou para Cesareia de Filipe? Boa, exatamente, exatamente, exatamente. E a gente começou, e eu quis fazer assim algo bem, eu posso dizer assim, começando bem tranquilo para não ter nenhum tipo de retaliação. Então comecei levando o violão na escola e comecei levando o violão na minha sala, entendeu? Então a gente tocava louvor, adorava, o pessoal gostava. Aí um professor me dava a oportunidade de orar e dar uma palavra antes da aula. E na hora do intervalo tocava, e etc, 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 etc. As coisas foram acontecendo, só que começou uma proporção tão grande que o pessoal saía das outras salas para querer estar com a gente, entendeu? Então a sala começou a crescer na hora do intervalo e outros intervalos, outras questões que tinham. Até que, né, nós começamos, eu lembro como se fosse hoje, nós começamos com 7 pessoas. E chegou um período que na hora do intervalo a gente estava com 70 pessoas na hora do intervalo, lá no Salesiano, adorando. Caraca, velho. 70 pessoas. Eu falei, isso aqui vai chegar numa proporção que não vai dar. Tiveram outros tipos de retaliações, né? Tivemos umas retaliações, etc. Aí eu voltei para minha sala, mas o que acontece? A semente foi plantada porque as pessoas começaram a fazer esse desafio em cada uma das suas salas. Isso era o maior intuito, entendeu? Mesmo que a gente tinha algum tipo, né, de situações ali na hora do intervalo, no sentido amplo da faculdade, todavia a gente começou pelo menos né, a permanecer cada um nas suas salas, entendeu? E isso foi uma vitória para mim, sabe? E isso foi só porque depois disso as coisas foram acontecendo, foi desenvolvendo, foi assim, de uma tal forma que, enfim, a sala começou a me ver, né, tipo assim, como um líder. Então fui presidente de sala, hoje eu dei isso, hoje eu dei aquilo, etc, tudo mais. Então a gente foi levando o evangelho, tentando ser a diferença na vida das pessoas ali mesmo na faculdade. E até hoje a gente tem, né, essa graça de as pessoas lembrarem, falar, poxa, que tempo legal, que tempo bacana, nossa, que período gostoso que a gente tinha. Eu saía de lá leve, eu ia para a escola para estudar, saía com a cabeça pesada, mas eu saía leve, entendeu? Então, são vários testemunhos que a gente começou a ter ali, e fora testemunhos de cura, transformação, ali sendo o ponto para que a pessoa pudesse encontrar Jesus novamente. Então, a gente teve vários testemunhos abençoados ali. Amém, cara. Que legal, não sabia disso não. Que bacana. Nossa, lá no Que bom. Salesiano, cara. Nossa, olha que é aquilo, né, cara? Quando a gente tem realmente, a gente é cheio do Espírito Santo, é o espírito de ousadia, né? Não é espírito de covardia, né, cara? A gente realmente, Exatamente. a gente vai e eu, eu lembro também que 2021, né? Eu estava na escola e a gente tinha um trabalho que cada dupla de professores era uma semana inteira. Cada dupla de professores fazia a oração inicial na escola, né? Então, assim, a oração inicial é assim: as crianças esperavam para entrar para a sala, ficava tocando louvor, aí o professor pegava o microfone, chamava as crianças, elas faziam a oraçãozinha das crianças, que sempre tem, o Pai Nosso, e entrava para a sala. E, cara, ali eu já estava numa intimidade com o Senhor, ele falava muito comigo. E na maioria das vezes, Deus me dava algo para falar para eles, né? E não só para eles, mas para os professores e funcionários que ficavam ali também, né? E eu falava, cara, Perfeito. porque, né, cara, aquela voz que você tá ouvindo ali, que eu nunca tinha vivido aquilo, e eu falava.
e era sempre em cima da Bíblia. Aí eu lembro que uma vez a professora chegou e falou para mim assim, ó, Kleber, acho que é melhor quando você for... E a minha dupla era eu e outra professora. E a outra professora não queria o microfone. Ela só entregava para mim o microfone. Ó, faz você, faz você, faz você, faz você. Aí uma vez ela veio falar para mim assim, ó, o pessoal está reclamando já, é melhor só fazer oraçãozinha e entrar para a sala, porque não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim, ó, é o seguinte, vocês não querem que eu fale aquilo que Deus mandou eu falar? Pega o microfone da minha mão. Pega o microfone da minha mão. Se o microfone estiver na minha mão, eu lembro, eu falei isso no corredor da escola, eu falei, se o microfone estiver na minha mão e Deus mandar eu falar, eu vou falar, se eu estiver desagradando alguém ou não, eu não estou nem aí. Eu estou agradando a Deus, eu estou obedecendo aquilo que Ele mandou fazer. Não quer que eu fale? Pega o microfone na minha mão. Você não quer falar? Você quer deixar eu falar? Então eu vou falar aquilo que... Então é essa ousadia que o Espírito Santo coloca na gente, né? Que é aquilo que eu falei, né, Vitor? A responsabilidade é dele. A gente só tem que fazer, né? A gente só tem que fazer. Tá, para a gente já caminhando mais para o final aí, que eu sei que vocês têm muita coisa para fazer, como é que foi essa questão dessa missão, né, de vocês, essa missão apostólica, né, de abrir uma igreja aí em Portugal, aí na cidade de Figueira da Foz, como é que surgiu isso? Conta para a gente. Então, isso na verdade já queimava em nosso coração e promessas de Deus, primeiramente. Já tínhamos promessas de Deus, eu e a pastora, né? Promessas de Deus de que o Senhor nos levaria, né? Mas a gente, Portugal, confesso que nunca passou pelo nosso coração, mas nunca mesmo. E só que existia um desejo no nosso coração em pastorear. Só que eu tenho uma clara questão. Isso é bíblico, né? Um dos maiores motivos de Abraão ter errado é que ele ficou tão focado em Isaac, focado, esqueceu do próprio Deus, e Deus falou o seguinte: você me ama mesmo? Então, deixa eu ver, entrega esse menino para mim, vê se você. Aí, quando ele provou e entregou, aí as coisas começaram a acontecer na vida, né, de Isaac. Ele provou que ele amava mais a Deus do que o próprio filho, né? E chegou um período nas nossas vidas que a gente queria tanto, né, um período novo, assim, no sentido, vamos pastorear, etc. E as coisas não aconteceram. Então houve uma frustração e a gente, frustração no bom sentido, né? Eu falou, mas, ó, eu nem quero mais isso para minha vida, eu vou viver outras coisas, assim, nesse sentido, né? Vou continuar servindo aqui, etc. E papapá, e Deus vai dando graça. E a partir do momento quando a nossa vida estava tudo encaixada, estava tudo tranquilo, né? Eu até brinco, se você quer andar com Jesus e você não tiver uma capacidade de achar que você não vai ter que renunciar, ou meu amigo, se engane, porque a vida em Cristo é renúncia atrás de renúncia, né? Então, na hora que a nossa vida estava totalmente encaixada, tínhamos acabado de comprar a casa, reformar e etc, todo aquele, né, aquele sonho gostoso, né, que todo, né, casal quer viver e etc. Chegou esse convite para nós, né, através dos nossos pastores presidente, né, do Ministério Missão Apoio, o pastor Machado, mas quem foi, né, quem passou tudo para nós foi os nossos pastores, pastor Rodrigo, né, a pastora Andressa, e ele foi e trouxe esse convite, ó, o pastor, né, que pastoreava a cidade de Figueira da Foz, a MAC Figueira da Foz, né, foi fazer missão, foi, né, e outras coisas, ele com a família, e nós estamos precisando de pastores lá em Portugal. E vocês aceitam esse convite? Falei, pastor, eu não posso falar que não, mas também não posso falar que sim. Eu vou falar que eu posso orar. E eu falei, o senhor precisa me dar uma semana, né? O senhor precisa me dar uma semana que eu preciso orar, eu preciso realmente ver se é do Senhor, se é esse tempo. E eu e a pastora nós fomos orar. Fomos clamar. Mas ao mesmo tempo eu falei, Senhor, eu vou viver minha vida. Essa uma semana eu orei, consagrei, etc, tudo que era necessário. Mas também não coloquei numa situação seguinte, oh, meu Deus, é assim, é aquela ansiedade. Não, eu vou, se é para ser de Deus, vai ser e as coisas vão acontecer. Resumindo, estamos aqui, né, já um ano e meio, mais de um ano e meio já, né, chegamos aqui em novembro de 22, né, dia 22 de novembro de 2022. Estamos 1 ano e 6, daqui a pouco vai dar 1 ano e 7 meses, 8 meses. E começamos aqui
né, com esse desafio. A igreja estava bem espalhada, né, porque basicamente 2, 3 meses pastor sem igreja sem pastor, né, as ovelhas ficam perdidas, né? Então, fomos trabalhar. Chegamos aqui com esse desafio. Graças a Deus, assim, hoje nós começamos aqui a Portugal, tinha 3 igrejas. Em menos de um ano já somos 5 igrejas em Portugal. Já estamos para 5 igrejas já. Em 6 meses, 2 igrejas foram abertas aqui em Portugal, para você também ideia. Em 6 Olha que meses. bênção, que bênção. É. E nesse meio tempo, a gente também, quando a gente chegou aqui em Figueira da Foz, a gente, né, chegou no local abençoado, mas tiveram inúmeros problemas com polícia, barulho, etc. Então, nós chegamos bem tranquilo, bem, né, no dito popular, bem pianinho, né, bem tranquilo. Então, mudando algumas dinâmicas da igreja, fazendo inúmeras visitas, né. Aqui, as 5 igrejas, elas são bem unidas, assim. Então, como existe o nosso pastor coordenador, então a gente se encontra sempre, a gente tem vários tipos de agenda junto, só pastores, com igrejas, etc. Então, trabalhamos bem afinco, bem com calendário anual, então são vários tipos de trabalhos aqui. Então, a gente foi trabalhando, entendeu? Fomos trabalhando assim, buscando uma por uma, entendeu? Indo atrás realmente, sendo pastor, deixando, né, deixando as outras que estavam ali e indo atrás das que estavam perdidas. Umas voltaram, outras não, que encontraram outros ministérios, louvado seja Deus, e glória a Deus por isso, estavam bem, mas uma grande parte da igreja se ficou, amou o trabalho e estamos trabalhando. E nesse meio tempo, pela glória e graça de Cristo Jesus, né, por queremos ter liberdade de culto, por queremos ter, né, mais desenvolver as coisas, a gente não podia nem ter bateria, era só violão e teclado, entendeu? E bem baixinho, e voz, etc. Enfim, resumindo, o culto de abertura num local novo deu 108 pessoas, pra você ter uma ideia. Amém, glória a Deus. Então, Eu vi imagens desse culto aí, eu vi imagens. foi assim maravilhoso. E os cultos, né, aqui, lógico, pelo trabalho do pessoal, né, a semana é muito corrida, né? Eu brinco aqui, a gente brinca que quando Jesus vier, ele vai chegar primeiro na Europa, depois ele vai para o Brasil, porque a hora aqui não passa, ela voa mesmo, sabe? Esse ditado é bem claro. Quando você for vir aqui tirar sua onda, né, e ficar nesse mar gelado, você vai ver como a hora passa rápido aqui, entendeu? Ela passa muito rápido, ela passa voando, cara. Você não tem ideia. E ainda que seja nessa essa questão de fuso horários, etc., mas a gente está bem adaptado, né? Tipo assim, porque a gente fala com muitas pessoas no Brasil, então 3, 4 horas a gente está sempre adaptado. E quando o Brasil ele era ainda tinha horário de verão, o fuso horário era só 2 horas, né? Então era a diferença antigamente. Mas enfim, o trabalho fomos trabalhando, fomos buscando, fomos trazendo a visão, aquilo que Deus estava trazendo, né? E queria trazer para a igreja. E as pessoas foram se enquadrando, fomos criando os departamentos, que não tinha departamentos a igreja, tipo departamento, né, o Ministério de Crianças, reformulamos e trabalhamos o de jovens, adolescentes, casais, mulheres, homens, diaconato, intercessão, ministério de louvor. Então, fomos encorpando a igreja, né, trazendo cada um na sua posição, e estamos trabalhando nisso, lógico, mas hoje a igreja tem um corpo, entendeu? A igreja tem pessoas, graças a Deus, capacitadas, que dependendo ou necessidade ou precisar ir para outro lugar, tem pessoas que sabem abrir, pessoas que sabem pregar, louvor e etc, entendeu? Então, a gente foi nesse um ano, e mais agora, estamos um ano e 6 meses, um ano e 7 meses, trabalhando nisso. Fundamentando a igreja em vários aspectos. Primeiro aspecto, o aspecto do ensino, da palavra, né, e das coisas espirituais, e também a questão da sua estrutura, né? No mês de abril agora, a gente teve a transição, saindo do local antigo, indo para o novo. 1º de maio, nós
né? Nós demos entrada nesse armazém novo, que nos deu liberdade, nos deu bateria, né? Nos deu contrabaixo, nos deu uma banda realmente completa, e as coisas estão acontecendo, e Deus está fazendo a obra dele em nossas vidas. E cada culto tem sido maravilhoso, muitos visitantes. Louvado seja Deus que não tem um domingo que não tem um visitante. E até dia de Amém. semana. Amém. Quais são os dias de culto aí, aí de vocês? Aqui a gente tem 3 dias de culto, né? A gente aqui, a minha característica, eu gosto muito de trazer ensino, sabe? É uma das questões que é a marca daquilo que eu carrego. Então, o dia de terça-feira é o culto dos discípulos. Ele é um culto, mas com a dinâmica como se fosse uma escola, né? Então, mas é culto normal, tem adoração, começamos com louvor, começamos com adoração, né? Enfim, tudo mais. E depois a gente vem trabalhando com vários tipos de temas. O ano passado, nós só trabalhamos com um tema só na escola, durante quase 8, 9 meses, sobre os 4 pilares do cristianismo, que é adoração, que é jejum, que é palavra e que é oração. Durante esse tempo aqui, ficamos 8, 9 meses só trabalhando isso com a igreja. Então, era toda terça-feira. Então, a terça é o culto dos discípulos, quinta-feira é a quinta profética. Então, todos os meses, é quase semelhante aí à missão também em Lins, os meses que são ímpar, são campanhas, e as campanhas são todas direcionadas, então tem as campanhas aqui, elas, lógico que pode ter campanhas em outros meses, mas nós temos um cerne de campanhas ou de série de mensagens que nós trabalhamos nas quintas-feiras, nos meses que são ímpar. Então, tem tudo algo bem esquematizado já. Eu até passo para a intercessão, a gente começa a orar, e estamos orando a respeito disso, porque todas as campanhas, ela tem um começo, meio e fim, entendeu? Então, começa com profetize, depois começa com mudanças, né? Tem uns nomes, depois tem restauração, então, até o final, que na de novembro, a gente fala muito sobre o batismo do Espírito Santo. Entendeu? Então, a quinta profética é muito sobre isso, entendeu? Buscar o profético da parte de Deus. E domingo, né? O domingo, 18h30, é o nosso culto. O primeiro domingo é a Santa Ceia, depois os outros são culto de adoração e celebração da família e etc. Então, eu gosto muito de esse mês que vai ser o podcast, né? O mês de 6, eu estou falando sobre transformação. E transformação sobre o Sermão do Monte. Então, estou pregando sobre essa questão do Sermão do Monte, né? De que a gente precisa viver esse evangelho que faz a gente mudar, né? Então, de tempo em tempo, eu sempre trago nos domingos séries de mensagem. Então, eu preciso falar de um tema que eu sinto da parte de Deus, então eu não falo num único dia. Eu pego todo esse tema, diluo ele no mês inteiro, entendeu? Então, já fiz vários tipos de séries de mensagens aqui, é como que eu costumo trabalhar. Então, a gente começa um assunto e termina todo ele, principalmente nos domingos, que tem a maior, né, quantidade de pessoas. Então, a gente pode pastorear e trazer esses fundamentos para a igreja. Que legal, que legal. Você falou assim que em menos de um ano abriram outras igrejas, Missão Apoio, em Portugal, Missão no Apoio, país Missão Portugal? Apoio, Ah, Missão que Apoio. legal, cara, olha A só. maior, né? A maior não, né? A mais velhinha, né? Que é a sede, que é em Benedita. Aí depois, que ela já tem 16 anos, 15, 16 anos. Depois tem em Viseu, que já tem, acho que 8 ou 9 anos. Depois vem a gente, que tem 3 anos. E agora abriu duas, em menos de 6 meses, abriu uma em Alcobaça, MAC Alcobaça, e depois abriu agora, 2, 3 domingos atrás, abriu a MAC Leiria, em Leiria. Que bacana. E você falando aí, não tem como a gente não ser direcionado para a palavra de Deus, né? Quando você fala que você chegou aí, você começou a departamentalizar, ou você começou a separar os departamentos, os ministérios, isso também é bíblico, né, pastor? Quando Moisés lá está cansado, né, e fala, ó, pai, serei eu o babá desse povo? E aí Deus fala, não, peraí, vem cá, pega uma galera aí, uma galera que é usada pelo Espírito Santo, ungida, separa, porque eles vão te ajudar, né? Então, assim,
Meu irmão, pastor, você aí que está querendo, né? Entenda que é bíblico, viu? Não queira carregar o mundo com as costas, não, porque Deus ensinou lá no Antigo Testamento a você trazer pessoas para te ajudar, viu? É bíblico. E isso é provado também no Novo Testamento. Se você ler Atos 6, você vai ver que quando há o crescimento da igreja, a Bíblia fala para nós, em Mateus 6 ali, depois, né, que a igreja começa a crescer e se desenvolver, as pessoas estavam brigando porque estava faltando mantimento, estava tendo toda essa situação. Então, Pedro é levantado, né? Pedro levantado ali, levanta outros e fala assim, a gente não pode abandonar o ministério da palavra e da oração, então vou levantar diáconos, pessoas preparadas, cheias do Espírito Santo, para realmente fazer esse trabalho. Então, a gente não faz nada sozinho, nem deve. E hoje é o que tem mais tido esse tipo de problema, na verdade, né? Depois os pastores sofrem de ansiedade, burnout, e tantas outras questões aí que a gente, né? Eu não considero, lógico, o pastor uma profissão, mas vamos falar como se fosse uma profissão. Essa profissão, ela tem as suas glórias, é maravilhoso, a própria Bíblia fala, feliz é você que busca isso, né? Que você vai ter honra dobrada e tudo mais, mas também tem os seus percalços. E os seus percalços não são só no âmbito físico, né? É no âmbito físico, no âmbito emocional, familiar e principalmente espiritual, né? Que você rege, você trabalha com todas essas dinâmicas, os pastores, né? Então, é esse trabalhão que Deus ele vai proporcionando para nós. Mas é dádiva. Amém. A dádiva é bênção. Esse mês você está com algum tema que Deus colocou no seu coração? Esse mês é o que? É campanha? Sabe por que eu estou Esse perguntando? mês... Não, pode falar. Não, pode falar. Não, o mês, a quinta-feira não. Vamos lá. A terça-feira eu já comecei, né, em maio ou em junho agora, eu comecei, as terças-feiras eu estou falando do caráter do discípulo, certo? Eu estou falando sobre o caráter do discípulo, que são as terças-feiras. Então, é um estudo, são horas horas de estudos que a gente vai gastar aí nesses próximos meses, certo? Então, as terças-feiras, ela sempre vai ter, como eu falo aqui, que é o culto dos discípulos, ela sempre vai ter temas, entendeu? Porque é onde você tem mais a liberdade de levar a pessoa para o estudo da palavra, buscar crescimento e desenvolvimento. A quinta é mais culto, né? Mas mesmo que a quinta seja culto, nos meses que são ímpar, ela tem as suas, né? Seus temas específicos. Esse mês de junho, que é mês par, não temos nada. Então, o tema é livre, é aquilo que o Espírito Santo é o maná do dia, né? A gente brinca, é o maná do dia. Mas aos domingos, eu estou trabalhando com o tema transformação. Eu estou pregando sobre a capacidade de sermos transformados pelo evangelho daquilo que Jesus pregou no Sermão do Monte. E que Deus ele está buscando de nós não só mudanças de comportamento, mas Deus está buscando para nós mudança de caráter. Então, estou falando muito e focando muito sobre mudança de caráter, entendeu? É aquilo que no começo que a gente estava falando aqui, que antes, né, de começar, a gente estava tendo esse bate-papo, é que um dos maiores desafios de você vir pastorear na Europa, somente Portugal, pela vinda grande de brasileiros, e muitos deles já evangelizados, eram crentes e tem toda a dinâmica, mas muitos deles, quando chegam, pela tanta facilidade, tantas questões, acabam abrindo mão. Aí vão para a igreja, etc. Você precisa trazer, orientar e etc. Tudo mais. Entendeu? Como eu falei, eu estou falando no quesito de imigrantes que chegaram. E aqui, os nativos, é você mostrar para ele quem é Jesus, né? O coração se abrir, entendeu? É aquilo que eu estava falando. O Brasil, por números percalços que tem, é um país evangelizado, mas agora precisa ser um país discipulado. É sair do quesito de multidão e entrar no quesito, na caixinha de discípulo, entendeu? Com os discípulos, Jesus falava dos mistérios, que a multidão ele só curava, dava pão, fazia uma coisa ou outra, entendeu? Então, por quê? Ele mesmo falou, com vocês que são os meus discípulos, meus apóstolos, eu falo dos mistérios do reino, entendeu? É muito mais profundo, né? Mas tem a gente precisa sair dessa zona de querer ser só multidão. Então, por isso que eu falo que o Brasil precisa trabalhar nesse aspecto, sair da multidão e se tornar discípulo.
Tá, então eu vou terminar. Eu quero fazer 3 pedidos para terminar esse bate-papo nosso aqui. O primeiro e o último eu sei que você vai conseguir realizá-los para mim. O segundo eu não Aham. sei. O segundo eu não sei. Eu vou começar com o primeiro. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera que está assistindo, uma mensagem aí que vier no seu coração, pontual, para a galera que está nos assistindo, pastor. Pois bem, eu quero falar para você essa noite, ou nessa noite, nesse dia, né? A gente está acostumado tanto a falar de noite, né? Quero falar para você nesse dia que eu sei que talvez muitas pessoas podem estar vivendo um evangelho, ou melhor, não estás vivendo talvez nada na sua vida, ou até dificuldades, situações. Mas eu só quero dar continuidade daquilo que tem queimado no meu coração, aquilo que diz lá a Bíblia fala para nós, em Jó 42, eu estou aqui com o meu computador, né, ligado aqui, estou com a Bíblia ligado, aberta aqui. A Bíblia fala para nós em Jó 42, versículo de número 5. Eu gosto muito desse versículo porque ele traz para mim uma, uma dependência que Jó ele teve de Deus, certo? Eu preguei umas semanas atrás, que o livro de Jó foi tudo permissões que Deus ele deixou na vida de Jó acontecer. E a gente muitas vezes questiona Deus por que está acontecendo. E Jó também questionou. Só que eu e você precisamos entender que no final de todas as coisas, a Bíblia fala para mim, para você, em Jó, que foi permissão de Deus ter essas questões, certo? Então, a gente sempre vai estar regido por duas permissões. Ou a permissão de Deus, a vontade permissiva de Deus, ou a vontade que realmente Deus quer que você viva. E a minha e a sua escolha é viver a vontade de Deus para nós, não a que Ele permite. Por quê? Quando Ele permite certas situações, significa que você e eu podemos até ser abençoados, mas bênção não significa que é a aprovação de Deus. Muitas vezes, ser abençoado não significa que você está sendo aprovado por Deus. Significa que talvez Ele está te dando um tempo para você se corrigir, para você se tratar, para você mudar a sua rota. Então, e Jó vai falar, Senhor, Jó 42, 5 fala o quê? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que isso mostra para mim, para você? Mostra um Jó que em todo momento ele só ficou questionando o que estava acontecendo, e não só ele, os amigos dele à sua volta. Mas Deus começou a perguntar, fazer vários tipos de pergunta para Jó. Jó, onde você estava quando eu criei o céu? Onde você estava quando eu dei limite para o mar? Onde você estava? Onde você estava? E ele não teve capacidade de responder. Mas, do capítulo 41 ao capítulo 42, acho que eu falo que houve um encontro poderoso. E qual que é o encontro? O encontro de Jó aprender a se humilhar. Quando nós temos o poder de humilharmos, prostrarmos na presença de Deus e confiarmos nele, você pode ter certeza, as coisas vão acontecer. O problema de Jó, ele era tão santo, tão abençoado, antes dos filhos pecar, ele já sacrificava para os filhos. Ou seja, a vida dele era tudo encaixadinha, mas você consegue entender nas entrelinhas que Jó, às vezes, nem precisava de Deus. E, amados, a gente precisa de Deus para tudo. Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Então, por isso que ele pôde perceber e entender. Agora sim, eu te conheço, não só de ouvir falar, mas os meus olhos começam a te contemplar. E é isso que Deus ele quer fazer na tua vida. Ele quer que você contemple ele. Porque quando você contempla ele, você não vai ter uma bênção, você vai ter uma história de bênção. E é isso que Deus ele quer para mim e para você. Deus ele não quer só te dar uma bênção para a semana que vem. Não, Deus ele quer te dar uma história completamente recheada de bênção. Não significa que não vai ter processos, dificuldades, mas em todas elas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Ô, Jesus. Pegou, irmão? Pegou? Ah, eu peguei. Bom, primeira. A segundo pedido. Você tem um violão aí, não? O violão não tenho. Ficou na igreja. Porque estava ontem aqui. Você acredita? Estava ontem aqui em casa, eu precisei fazer para o culto. E eu falei, eu vou levar para a igreja porque teve culto, etc. Eu vou levar. Mas eu sempre trago violão, porque eu também uso, etc. Tudo mais. Eu falei, vou deixar lá. Eu até troquei a corda dele, vou levar porque eu vou tocar, etc. Mas ok.
e eu não trouxe de volta. Eu saí ontem do culto tão correndo, né, para ver como estava a pastora, né? Para quem não sabe, a pastora está se recuperando ainda, teve uma virose, etc. Eu acabei esquecendo. Ah, não posso emprestar o meu para você. Não posso emprestar o meu para você, senão eu emprestava aí você. O segundo pedido ia passar por isso. Se você tivesse um violão aí, eu ia falar para você dar uma palhinha para a gente do louvor aí, mas amém. Sim. Então, para a gente fechar, eu queria que você terminasse, então, pastor, com uma oração para a gente terminar esse bate-papo, né, orando. Sim. Amém. Vamos orar, então. Vamos agradecer por este momento. Pai, eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus maravilhoso. E nós apresentamos, Senhor, cada vida que irá assistir esse podcast, cada um que já está assistindo, cada um, papai, que vai ter a oportunidade de ver isso, ver e ouvir. Senhor, entra no coração de cada um, meu Pai. Muitas pessoas não enxergam, Senhor, o que está vivendo neste momento. Mas, Senhor, mostra, Senhor, lá na frente, ou não sei conforme o jeito, se eu querer mostrar agora, amém, mas se é para mais tarde, Senhor, da mesma forma nós somos gratos. Mas não deixa ninguém, Senhor, sem resposta. Não deixa ninguém sem uma direção. Não deixa ninguém, Senhor, sem o teu consolo, sem o teu conforto, sem a tua capacidade de sair dessa zona, Senhor, de talvez tristeza, angústia, medo, ou qualquer outro sentimento ou algo que possa estar na vida dessa pessoa. Nós declaramos que o teu Espírito entra agora e faça tudo aquilo que precisa fazer de mudanças e transformações, porque o Senhor tem para ela, Senhor, para cada vida, uma vida em abundância. Então, Espírito Santo de Deus, nós declaramos isso, é tudo pelo nome santo de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu sinto em falar aqui que tem muitas pessoas que vão assistir esse podcast e estão se perguntando por que está acontecendo isso ou aquilo na vida dela. Eu vou fazer uma analogia. Se a gente começar a ver um filme, aquele filme talvez de ação, né, que a gente gosta bastante, né? Nós homens gostamos bastante de filme de ação. Se a gente vê até a gente vê até o meio, a gente vai ver uma questão. O bandido sempre tá ganhando, né? Mas para de ver o filme no meio. Olha lá, o meu cachorro tá até falando para você. Para de ver o filme no meio. Calma aí. E a gente observar somente o filme no meio, a gente vai achar que o filme é ruim, mas porque o bandido está ganhando. Mas não podemos fazer isso. Espera, vê o filme até o final e as coisas vão acontecer. A Bíblia fala para nós que vencerá o Cordeiro e vencerá aqueles que tiverem com o Cordeiro. Você e eu estamos com o Cordeiro de Deus e ele vai te ajudar. Amém, amém. Pastor, bom, então é isso. A gente está chegando ao final. Eu queria agradecer mais uma vez, né, a sua disponibilidade aí de poder atender a gente, de poder falar um pouquinho mais sobre a sua vida, falar um pouquinho mais sobre Jesus, sobre aquilo que Jesus fez, né, e continua fazendo na sua vida. Glória a Deus por isso. Deixa um beijo aí, um abraço para a pastora Monique, tá? E realmente foi bênção, foi tempo de bênção. Eu tenho certeza que, como eu, aqueles que vão assistir vão ser edificados, vão ser alimentados espiritualmente. Aqueles que vão assistir que não têm uma intimidade com Jesus, eu tenho certeza que vão passar a buscar essa intimidade com Jesus, né? Entender que a vida com Deus não é apenas bênçãos esporádicas, né? É uma história de bênçãos, é uma história de uma vida sobrenatural. Eu costumo falar que eu me sinto como um herói da Marvel. Nada me abala, nada me abala. Quando eu tô nada. Eu realmente me sinto assim. E é isso que esse testemunho, esse bate-papo trouxe mais ainda para a gente. Deus abençoe, né? Glória a Deus pela sua vida. E eu queria deixar Você quer falar um tchau para a galera aí, para terminar? Deixar o seu tchau aí? Se minha cachorra deixar, eu falo. Ela tá me olhando aqui, o que ele tá falando, né? Eu só quero deixar primeiramente o meu muito obrigado, né? Para mim, olha lá, ela não vai deixar hoje. Ela não vai deixar. Ela tá brava porque ela... Pega no colo. Pega no colo. Calma aí. Não é nada, não. Só um minuto. Pega aí.
Olha lá, Sapequinha. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, Sapequinha. É a Bi, é uma fêmea. Tá aqui, tem 2 meses e Ei, pouquinho. Tá aprontando que só Jesus. Mas é ai, a nossa, hoje é a nossa alegria da casa. Uma benção. Fica toda. Olha lá. Mas eu só quero agradecer, né? Agradecer por essa oportunidade. Para mim, eu até, como eu falei, esse podcast seria bem antes, né? Mas por vários motivos, e quando veio até a questão da mudança da igreja, e aí nos últimos dias que ia ser, né? Ia ser segunda, não deu, etc. E a pastora ficou muito mal. Essa noite também fiquei um pouquinho também, mas eu acredito que fico feliz por ter contribuído, e para mim é um prazer. E eu já vou falar para a pastora, quando ela puder, se você tiver uma oportunidade, passar para opa, ela, vai ser opa. maravilhoso. A hora que ela quiser, você combina com ela aí, a gente marca, cara. Vixe, vai ser um prazer, que eu sei que tem uma história de vida também ali, Tem, bem edificante. Eu sei tem, disso. Eu tem, sei tem disso. mesmo, tem mesmo, tem mesmo. Mas amém, amém. É isso aí, então, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Olha, valeu muito a pena, né? Eu fui muito edificado com esse testemunho de vida aí do nosso pastor Vitor, né, que está lá em Portugal. Que possa ter feito sentido para você, que essa sementinha que foi plantada aí realmente dê frutos no seu coração, tá? E vamos bora para cima, bora para o próximo podcast. Você que ficou até aqui, até o final, Deus abençoe sua vida, tá? Beijo no seu coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Oi, Nayara, bom dia. Tudo certinho? Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho fora, né, minha família ali, né, minha irmã, minha mãe, meu pai, né, minhas sobrinhas, o Guilherme, meu irmão, enfim. Tem 3 casais que eu convidei, não sei se eu fiz certo. Eu convidei semana passada, mas eu posso nem falar mais nada e a pessoa esquece, tá? Esses 3 casais, né, o Gil e a Alicia, o Mirandola e a Laura, a esposa dele, e um casal de amigos que vieram de fora, vieram de Campinas, com os seus filhos, né? O Gil tem 2 meninos, o Rafa e a Laura tem uma menina, e esse outro casal tem uma menina também pequena, né? E eu queria saber se tem algum problema eu convidá-los, eu posso estender esse convite que você me mandou para eles também, aí você me fala aí,